Nossa, acho que vamos dar início então à reunião, né? Boa tarde a todos. Vamos começar então a reunião agora de maio, né? Do Núcleo de Cirurgia Vascular aqui do Hospital Sírio-Libanês. O tema hoje é tratamento de telangiectasias de face e o convidado para falar sobre o assunto é o Dr. Flávio Henrique Duarte, que é cirurgião vascular aí do hospital, né? Do Corpo Clínico do Sírio e doutor pela Faculdade de Medicina da USP. E Flávio é um amigo nosso aí. Obrigado por ter aceito o convite. E a palavra é sua aí, para você começar a apresentação. Obrigado, hein, Flavião. Né, obrigado você pelo convite, Zerati. Eu estou vendo todo mundo aí, tem vários amigos na turma. A ideia do Zerati, a ideia da aula é fazer um bate-papo de um tema que está começando a ficar mais frequente, acho que para todo mundo, que são vasos no rosto. Antes era mais fácil para o dermatologista, né, Emerson? Mas hoje em dia a gente tem tratado com bastante frequência e tem sido uma reclamação desses pacientes. Vou tentar subir aqui minha tela. Subiu aí, Zerati? Acho que só não está em tela cheia ainda, mas eu tô vendo a Aí. apresentação. Entrou? Agora foi, entrou. Tá joia, pessoal. Eu não tô vendo vocês, mas vou falando aqui. Se vocês quiserem me interromper a qualquer momento ou perguntar, sou Emerson, que está ajudando, moderando a mesa, que é dermatologista, tem larga experiência com laser no rosto. Se quiser falar alguma coisa também, quiser interromper, fiquem à vontade, tá? A ideia é um bate-papo. O tema são as telangiectasias no rosto, tá? E eu vou falar um pouquinho da visão do vascular. É, Varizes, telangiectasias, vasinhos, é uma queixa frequente de todo vascular consultório, acho que faz parte da grande maioria dos pacientes que nós atendemos. São muitas vezes veias que produzem sintomas, mas que afetam a qualidade de vida das pessoas, mas tem um outro componente, que não é só o sintoma. Muitos desses pacientes procuram a gente mais por queixa estética, são pacientes assintomáticos, né? Então, tratar veias na perna é uma coisa que, pro dia a dia nosso, a gente já está meio que acostumado, a gente já sabe qual é a técnica que a gente vai usar, já tem a fundamentação, já tem a experiência, já tem a habilidade para saber aquilo que a gente mais gosta. Mas a gente tem que lembrar que esses vasinhos podem ocorrer em outras regiões, como região de ombro, região de tronco, submamária, é muito comum, às vezes pós-implante de prótese de silicone, e as mulheres e os pacientes acabam se queixando por queixas, às vezes, são muito pessoais, que acabam incomodando muito aquela pessoa, mesmo que não apareça para outras pessoas, tá? Dentre essas outras localizações, sem dúvida nenhuma, a face é uma das coisas que acaba incomodando. Eu vejo muito paciente que chega para a gente tratar, que na verdade ele nem percebe que ele tem veias no rosto, né? Ele vê uma sombra, ou ele acha que é uma olheira, ele acha que esses vasinhos não tem como tratar, na verdade o tratamento existe há bastante tempo, só as técnicas que mudaram um pouquinho, quer dizer, se acrescentaram algumas técnicas novas, né? Mas por que, a pergunta é, por que tratar uma veia no rosto se é uma veia que não produz sintoma, né? Que está lá, que não incomoda? É que, na verdade, quando a gente olha com calma, a gente percebe que essas veias acabam incomodando muito, na verdade. E isso traz o paciente, é uma queixa do paciente, muitos deles, como eu falei antes, eles não sabem que podem tratar e até com uma certa facilidade. Mas, por outro lado, também é um paciente que é mais detalhista, mais exigente, ele não tem uma queixa funcional, vamos dizer assim, é uma queixa estética. Então, é aquele paciente que ele vai ver nos mínimos detalhes e a gente tem que tomar uns certos cuidados. Outra coisa é que o rosto é uma área de exposição, né? Se a gente faz uma feridinha, deixa um roxinho na perna ou alguma outra parte do corpo, a gente consegue esconder isso facilmente até que isso se resolva, mas no rosto não. No rosto é uma área que o trabalho ele vai aparecer e espero sempre que apareça da melhor forma, né? Quer dizer, com bons resultados. Resultados medianos ou ruins, eles ficam evidentes, bastante evidentes para aquele paciente e podem acreditar, isso eles vão reparar. Bem,
Telangiectasia, todo mundo sabe o que é, são pequenos vasinhos dilatados, então mais na dermis cutâneo, é aparente. No rosto, eles dificilmente vão produzir algum tipo de sintoma, são uma queixa muito mais estética. E como tratar? A gente tem a escleroterapia, que já é uma técnica utilizada há bastante tempo para outros lugares. Vários cirurgiões vasculares, vários artigos já escreveram sobre escleroterapia no rosto. A gente precisa tomar alguns cuidados que eu vou pormenorizar aqui, até eu vi a presença do Dr. Paulo, Dr. Júlio, que são pessoas que eventualmente viveram essa etapa. A eletrocoagulação, que é queimar, literalmente queimar esses vasinhos, são para vasinhos mais superficiais. O vascular, ele acaba não tendo tanto essa vivência, é muito mais uma vivência do cirurgião plástico, do dermatologista. Para veias maiores, antigamente, ainda se existe, já vi muitos colegas fazendo a flebectomia, quer dizer, a gente tem a técnica para fazer a retirada dessa fena, uma técnica minimamente das veias, das vasinhos mais dilatados, pouco invasiva, uma técnica que já é muito conhecida, então fazer isso no rosto, mas tem alguns problemas, vamos conversar bem rápido daqui a pouquinho. O laser endovenoso é uma coisa mais recente, que ele serve para como opção as flebectomias nas vezes maiores, e é o grande foco da aula, que são as fontes de luz. Fontes de luz, porque aqui eu agrego não só o laser, e aí falando de várias fontes de laser, desde dye laser, o laser que eu uso, que é o neodymium pulso longo, algumas outras formas, como a luz intensa pulsada, que não chega a ser um laser, mas o comportamento é muito semelhante ao laser. Eu acho que todos eles ficam aqui esse tópico, né? Bom, vamos começar com a escleroterapia, que é um dos métodos mais antigos que a gente tem. Já dizia o Dr. Hiroshi, quando eu aprendi com ele, fiquei muito tempo com ele, que a escleroterapia é uma arte que a gente tem que tomar cuidado. É muito bacana a gente ver um vasinho sumir quando a gente injeta algum tipo de esclerosante, mas ele tem que ser feito, essa aplicação tem que ser feita com uma pressão adequada, um volume adequado, esclerosantes, você tem que ter experiência com esses esclerosantes, com agente detergente, esclerosantes osmolares, todos eles para cada tipo de vaso, né? Podemos acrescentar aqui até espuma. O intuito é não causar uma lesão. Você quer fechar, inflamar o vasinho sem que isso reflua para o sistema arteriolo capilar ou possa originar uma ferida, quanto mais ainda no rosto, né? Então, qual que seria a diferença, então, entre fazer uma aplicação na perna, por exemplo, e uma aplicação no rosto, né? O... Já vi falar muito, a gente sempre ouve falar que no rosto é mais fácil tratar porque as veias têm uma pressão menor, isso é verdade. Acreditava-se até que essa pressão fosse por causa de válvulas, que as veias do rosto não tinham válvulas. Se sabe hoje por alguns trabalhos anatômicos que isso não é totalmente verdade. Existem válvulas nas veias faciais, tá? Até 75% nesse trabalho encontrou veias com válvulas. Então, o que é tão perigoso no rosto? Por que o pessoal tem tanto medo no rosto, já que as válvulas existem, né? E aí vem a parte que a gente precisa ficar mais atento, que é a drenagem venosa da face, né? A gente, quando vai tratar uma veia geralmente dilatada, a gente está vendo só aquela veia. Mas quando a gente estuda um pouquinho mais a fundo, a gente percebe que existe uma densa comunicação entre as veias e as vênulas no rosto. A principal dela é uma comunicação que chama de loop, é um loop, que comunica o ramo frontal da veia temporal superficial, a veia supratroclear e a veia facial. Elas formam uma comunicação importante e grande e por pelo menos três pontos bastante conhecidos, um no canto medial ali da região do globo ocular e dois na região do arco zigomático. Você tem comunicantes que ligam essas veias a veias mais profundas. A do canto medial, ela liga diretamente à veia oftálmica, tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado quando vai injetar qualquer coisa, principalmente dentro de um vaso, no rosto, porque essa drenagem ela pode levar esse esclerosante
para veias mais, para órgãos mais sensíveis, né? E fazer com que esse tratamento, que teoricamente seria uma coisa mais localizada, acaba dando uma repercussão, uma complicação mais importante, tá? Esse é um esquema bem prático do rosto, né? O que dizem os trabalhos? Eles falam que a escleroterapia na região supraorbitária, ela deve ser feita com um direcionamento para cima. Existe uma posição mais indicada e sempre injetar volumes muito baixos, tá? A mesma coisa invertido se dá para os vasos abaixo da região periorbitária, tá? E essa região orbitária, onde você tem a maior rede de comunicação, principalmente com a artéria oftálmica, é uma região muito mais sensível. Então, caso vá se fazer a escleroterapia, o cuidado deve ser extremamente redobrado e para evitar algum tipo de complicação. Ah, mas eu nunca tive complicação. Mas elas existem, né? Por isso que a gente estuda para tentar maneiras de minimizar isso, né? Esse é um trabalho recente até, publicado em 2017, não tem tantos anos assim, se bem que uma pandemia faz o tempo passar mais rápido, mas é uma paciente, é um relato de caso de uma paciente que foi injetar naquela veia supratronclear, a veia que fica mais na fronte, na testa, mais dilatada num paciente. E segundos após a injeção, a paciente já começou a se referir, estava se sentindo mal, o procedimento foi suspenso, né? Depois de 5 minutos, quando ela foi tentar levantar, notou que a visão já estava borrada, principalmente ao lado esquerdo, e 30 minutos, quando ela foi tentar se levantar pela segunda vez, ela já tinha perdido a visão do olho, né? Uma retinografia mostrava já uma palidez da retina, você vê já um pouco mais abanelhado, o material da espuma, o material que embolizou para a artéria oftálmica, tá? Para a veia oftálmica, no caso, desculpa. E essa paciente teve uma complicação séria que não reverteu, né? Então, às vezes, a gente está naquela ânsia de tentar ajudar o paciente, de injetar um pouquinho mais, e acaba comprometendo um tratamento e todo o resto, né? Então, escleroterapia é um tratamento, sim, possível, mas tem que ser feito com extremo cuidado e tentar ver a região que você está tratando para evitar mais complicações. Já a eletrocoagulação, ela também existe há bastante tempo, não é um procedimento que eu domino, acho que o Emerson depois pode até falar um pouquinho mais para a gente, mas é um procedimento que você acaba queimando, são pequenos vasinhos, tem que ser vasinhos às vezes mais superficiais, e é um procedimento doloroso. E de problema maior que eu vejo, talvez por ser invasivo hoje, e ter outras opções hoje, eu não sei se ele justifica, talvez para algum tipo de vaso específico, né? Mas eles podem produzir pequenas crostinhas, pequenas cicatrizes que vão passar com o tempo, mas elas demoram mais tempo e deixam o paciente mais longe da exposição solar, né? A flebectomia, como eu estava falando, falar um pouquinho de veias maiores, principalmente aquelas do fronte, das supratroncleares, é a técnica da remoção. Hoje, o vascular, acho que aqui todos nós, acho que dominamos muito bem essa técnica, a gente consegue fazer incisões muito pequenas e retirar essas veias, mas a gente não consegue tirar o incômodo de uma necessidade de uma anestesia local, é uma região muito próxima do rosto, o paciente acaba ficando muito ansioso e as marcas de cicatrizes, elas, apesar de sumirem, grande maioria, ainda bem, com o tempo, elas ainda permanecem por um tempo maior, o que faz com que isso aí fique um pouquinho mais difícil. Bem, de novidade, acho que até usando um pouquinho, tem várias técnicas que têm sido usadas hoje para tratamento de colaterais na perna, com o uso de fibras óticas, né? Então, você funcionar essa veia e passar uma fibra ótica com energias menores. A paciente que eu fiz, ela tinha uma energia, a gente usou em torno de 4 joules e você consegue fechar essas veias sem você ter incisões ou cicatrizes ou mais comprometimentos. O que a gente vê, pelo menos na minha curta experiência, foi um pouquinho de hiperemia, um pouquinho de endurecimento nessa veia inicial, nada como na perna eu já tive,
mas que resolve rapidamente e o resultado foi muito bom nessa minha grande experiência de, por enquanto, um caso, mais do que eu ouço dos colegas. Chegando ao tempo que a gente tinha imaginado no final, para falar, discutir um pouquinho mais, ouvir a experiência de todo mundo, tratamento de vasinhos usando fontes de luz, tá? A minha fonte preferida que eu mais uso é um laser de neodyne Yagi pulso longo, de 1064 nanômetros. Eu tenho uma ponteira menor de 550, mas é mais raro eu usar, tá? É, E a gente sempre se pergunta, todo lugar que a gente vai, hoje em dia menos, porque eu vi as pessoas que estão acompanhando, muitos dos colegas acompanhando já tratam, já usam laser há bastante tempo, mas a pergunta que a gente ouvia muito é se laser funciona, né? Se é um paciente, só para a gente ter uma ideia, foi um pulso, logo após o disparo, você percebe a inflamação na veia causada pelo laser. O laser realmente, ele tem uma função, e é importante a gente saber controlar ou regular esse aparelho para que essa função, que esse funcionamento, esse resultado que a gente possa obter, a gente tenha de uma maneira planejada dentro daquilo que a gente programou para cada paciente. Eu acho que sempre que a gente fala em fontes de luz, laser, a gente tem em mente quatro parâmetros que a gente precisa dominar. Eu não disse dominar a fundo, mas ter uma noção exata do que cada um deles representa para que você consiga se programar para cada tipo de laser ou para cada tipo de lesão, o que que você vai usar e quais são os parâmetros que você são melhores para aquela lesão. Já vi colegas falando em aulas que é ideal você usar um parâmetro único, dando um parâmetro de 70 joules, uma coisa segura, mas se você tiver um parâmetro único, você não consegue tratar melhor aquelas vezes que você poderia é, tornar uma coisa mais personalizada e às vezes acaba tratando mais aquelas que você não precisaria de tanta energia. Então fica uma coisa meio termo que você não consegue o melhor resultado que você pode ter do carro, né? É, O primeiro desses parâmetros é o comprimento de onda, tá? O que que é o comprimento de onda? O comprimento de onda a gente tem que ter em mente que o laser, ou luz pulsar, a luz é uma luz. A gente vai filtrar, vamos dizer assim, filtrar essa luz para um determinado comprimento de onda. É aí que vem as ponteiras. Então, dependendo de cada comprimento de onda, você vai ter uma absorção dessa luz por um tipo de tecido específico, que é a fototermólise seletiva, né? É específica. Cada tipo de laser ele dá um comprimento de onda, uma janela de comprimento de onda para um tratamento, e dentro dessa janela de onda você vai tentar ver qual que é o que se adequa mais àquele tecido, àquela lesão que você quer tratar, seja a pele, onde você tem que focar muito mais em melanina, seja na parte vascular, onde a gente foca um pouquinho na oxihemoglobina, tá? Baseado nisso, a minha preferência sempre foi, como eu sou vascular, trato muito veia, é o neodymium, porque é onde você, apesar de não ter o melhor pico, né, do, da oxihemoglobina, você tem uma melanina muito baixa, né? Então, a chance de você absorver o laser, a luz que você está disparando pela melanina é menor, então a chance de você causar alguma lesão para esse paciente também é menor, tá? Outros parâmetros que a gente tem para regular um aparelho de laser, a gente vai mexer no tamanho do spot size. O que que é o spot size? É a ponteira, quer dizer, é o diâmetro é, que você vai disparar o seu tiro, o seu disparo do laser na perna, na pele, né, na verdade. Então, quanto maior o diâmetro do spot size, maior é a profundidade que a luz vai atingir lá dentro da pele. Quanto menor o spot size, de uma maneira geral, menor, mais superficial é o vaso que você vai tratar, tá? Tempo de disparo é o tempo que você, aquela intensidade que você programou do luz, ela vai ser disparada ao longo da perna. Para tratar veias maiores, a gente precisa de tempos de disparos maiores
Para tratar veias menores, você tem um tempo de disparo de exposição menor do laser, tá? Então, você consegue, escolhendo o laser melhor, né, definir um comprimento de onda e vai mexendo nele, na profundidade que você quer, a maior parte da intensidade do seu disparo e no tamanho dessa veia que você quer distribuir, ao longo que você quer distribuir a sua luz do laser, tá? É importante também, e aí a partir daí você vai dar a fluência, que é o quarto elemento, onde você vai dar toda a potência do laser, é a quantidade de joules que você dá por centímetro quadrado. Então, quanto maior a potência que você conseguir usar, dentro de alguns parâmetros de cuidado, como tom de pele, resfriamento, melhor vai ser o seu resultado, do tratamento que você está fazendo. É importante falar que assim, se a gente fizer disparos sequenciais no mesmo ponto, o tempo de relaxamento da pele às vezes não é tão rápido, então a chance de você produzir lesão é maior. Eu coloquei aqui a imagem de um resfriador porque eu acho quase que proibitivo você fazer, pelo menos no vascular, disparos às vezes sem o resfriamento, porque você tem, além de um fator de proteção térmica da pele do paciente, você consegue diminuir um pouquinho a intensidade da dor, porque são disparos que acabam gerando bastante dor, e isso às vezes é um limitante para a gente no tratamento, de a gente conseguir aumentar a fluência e tudo mais, tá? Vou dar alguns exemplos aqui. Esse é um caso que eu participei da segunda foto, tá? Era uma clínica importante, famosa, que eu trabalhei por um tempo, mas é, mostra o resultado de uma das regiões onde a gente é mais comum observar telangiectasias no rosto, aqui já é uma veia mais reticular, na região temporal, tá? Essa foto foi feita de baixo 2 anos depois, mostrando o quê? Mostrando que a gente tem uma durabilidade desse tratamento. Após fechamento das veias, você consegue manter a veia fechada por bastante tempo. Aqui um outro caso, uma imagem do Kikuchi que ele me passou, de antes e depois, mostrando uma segunda localização de veias que a gente bastante frequente. São 5 mais ou menos as localizações que a gente identifica mais esses vasinhos no rosto, né? Na região temporal, nessa região suboccipital, vamos dizer, abaixo dos olhos, na região malar, região nasal e um pouquinho ali em queixo, tá? Aqui mostrando parâmetros nos estados antes e depois, que você vê que geralmente é intervalo de um mês e você vê que não fica nenhuma marca, tá? Se tudo feito da maneira correta, nos parâmetros normais. Vasinhos de nariz são bastante comuns, às vezes em pacientes com rinite ou pacientes que fizeram muitos tratamentos dermatológicos. O Emerson, mais uma vez, vai poder comentar em cima disso. São vasinhos muito superficiais e finos. Aqui você nota que a gente usa uma ponteira um pouquinho menor, 2 milímetros, um comprimento de onda menor, que a gente aumenta um pouquinho a potência, a fluência para poder ter esse efeito melhor. Mas esse resultado, por ser fininhos e vezes mais superficiais, a gente também poderia ter em outros tipos de laser ou de fontes de luz, como luz pulsada, um dye laser, eventualmente. Eu acho que o Emerson vai comentar um pouquinho a respeito disso. Região malar, uma senhora que tinha uma veia bastante extensa, pegava toda a região temporal até a região cervical, tá? Resultados depois de 2 sessões, intervalo de um mês, 6 milímetros spot size, 45 milímetros são parâmetros que você vê, os parâmetros eles vão mudando de acordo com o tipo de veia, com a localização, até mesmo com a sensibilidade do paciente, tá? E isso tudo interfere na hora se ele vai conseguir fazer a sessão ou se a gente vai causar uma lesão dentro daquele parâmetro que a gente quer e não há mais, né? Essa paciente é imitadora, infelizmente eu não tenho a primeira foto dela do antes e a última depois da segunda sessão. Ela tem um nevus rubi, que era na região de lábios, né? Essa foi entre a primeira e a segunda sessão, eu já tinha feito um disparo, eu fiz mais um disparo depois disso, ela não... E sumiu totalmente
esse névoa subir que ela tinha no lábio. Mais um exemplo de região malar, tá? Você vê que ainda tem micro vasinhos aqui, que você pode até fazer, dependendo, às vezes, da... Tem pacientes que voltam para a gente mostrando esses vasinhos como se não tivesse melhorado nada, mas é como eu falei lá atrás, são pacientes muito detalhistas e cada um tem uma maneira de falar. Bem, ver exemplos de laser é sempre muito bacana a gente ver antes e depois, mas a gente tem que lembrar o que está por trás de tudo, né? É muito importante. Eu falei aqui mais rápido que a ideia é um bate-papo, a gente pode conversar um pouquinho mais depois, mas os parâmetros de regulagem do equipamento são parâmetros que se a gente se debruçar para estudar um pouquinho para ver, não são parâmetros tão difíceis de compreender. Eu acho que são parâmetros fáceis da gente resolver e poder usar o equipamento de uma maneira segura. Falando em segurança, tudo que a gente tinha de história, uma das dúvidas que a gente sempre ouve, se laser vai causar algum problema ocular, problema no olho dos pacientes, até mesmo no médico que está disparando. A gente vai pesquisar tudo que a gente vê de trabalho são lesões por disparos, às vezes mais, grande parte acidentais e por disparo direto no olho, ou mesmo próximo ao olho, que você tem um reflexo atingindo. Isso vai sim causar lesão, vários tipos de lesões de retina, desde hemorragia até formação daquela membrana pré-retiniana que acaba atrapalhando bastante, deformando um pouquinho a visão, tá? Por isso, é sempre muito importante algumas coisas a serem comentadas. Por exemplo, a proteção ocular. Existem praticamente, na base, três tipos de proteção ocular para o paciente. Você pode usar desde de uma lente intraocular, para tratamento de pálpebra, tratamento mais próximo a essa região ocular. Eu não tenho muito essa vivência, me dá eu não gosto muito. Eu fujo um pouquinho dessas veias muito palpebrais, muito perto do olho. Abaixo do olho eu trato com muita frequência, mas acima, na pálpebra, eu fico com certo receio. Existem protetores como esses óculos fechados, com material plástico, que não reflete muito, mas eu gosto mais desses de metal, tá? Tem que lembrar que o metal, ele, sempre que tem uma luz, ele acaba refletindo um pouquinho para o médico também, tá? Existem óculos de proteção como esses na foto, existem algumas espátulazinhas, algumas coisas que você coloca temporariamente quando você vai fazer esse tratamento, mas eu prefiro mais o óculos, me dá um pouco mais de segurança, tá? Eu fiz um experimento ontem aqui no consultório mesmo, eu confesso que eu sempre tive dúvida, não sei os colegas que tratam, mas assim, a gente compra óculos de proteção para fazer o disparo de laser e a gente nunca sabe, poxa, será que eu limpei com álcool, tirei a proteção, será que está me protegendo? Realmente, ontem eu peguei uma embalagem, foi uma ideia do Rodrigo, do Kikuchi, que é um colega, um amigo de muita longa data, né? E eu acabei reproduzindo aqui ontem no consultório, eu peguei uma embalagem de presente, fiz um disparo com laser, disparo em parâmetros mínimos, 30 joules, você vê a lesão que ele provoca na embalagem, e aqui o disparo através do óculos, tá? Você vê que não causa nada, provando que o óculos realmente ele filtra bastante dessa luz e protege a gente. É uma dúvida que eu sempre tinha, acabei testando todos os meus óculos, porque eu queria ter certeza que não tinha nada, pelo menos um teste mais grosseiro. Então, a proteção serve para o paciente e serve para o médico também, né? Serve dos dois lados, né? Sempre lembrar disso. Algumas coisas também que a gente não pode deixar passar é assim, o preparo pré-tratamento, tá? A pele ela tem que estar limpa. Limpa que eu digo sem maquiagem, lembrar de protetores solares, que geralmente tem alguma protetor, alguma cor, algum pigmento. Esses pigmentos, a maquiagem, eles podem captar o laser e aí levar a uma lesão, uma queimadura ou formação de crosta, formação de úlcera na pele, que é o que a gente não quer. É uma coisa que a gente precisa respeitar muito, ainda mais numa área de exposição, numa área, como eu já falei, que vai estar mostrando o tempo inteiro para o paciente o que aconteceu, né? Existem algumas regiões
próximo ao nariz, que você também tem que tomar alguns cuidados. Eu acho que o Emerson comentou um pouquinho antes da aula, ele vai falar um pouquinho depois, tá? Peles mais bronzeadas, a pele bronzeada, aquela questão da melanina, apesar de você ter lá uma menor absorção da melanina, a pele bronzeada é uma pele que é mais perigosa de ter uma captação, aumento e lesão, com lesões hipo e hipertróficas, nesse caso mais hipotróficas na maior parte das vezes. E os cuidados pós-tratamento, né? Manter essa pele sempre mais hidratada, é uma pele que foi inflamada, que aumentou a temperatura, o vaso dentro dela, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com hidratação e evitar a exposição solar. Eu peço para evitar por pelo menos uma semana tomar sol, tá? Isso é para lembrar a gente que complicações acontecem, tá? Feridas, úlceras, e a gente tem que estar sempre de olho. Eu sempre digo que é muito melhor se eu tiver na dúvida, usar um parâmetro um pouquinho mais seguro e pedir para esse paciente voltar e eu refazer o tratamento do que tá resolvendo uma sessão só. Eu vejo que começa a ter um bom resultado, me empolgo e aumento um pouco o parâmetro, para ver se eu fecho aquela veia ou eu volto, o paciente já estava saindo, eu volto com ele para a mesa para fazer um novo tratamento. Tem que tomar cuidado com complicações para a gente tentar não tê-las, né? Mais uma vez, lembrando que é uma área de exposição. Bem, existem muitas técnicas para tratar esses vasos, né? Vasos no rosto, algumas já de mais tempo, umas mais recentes. A ideia é sempre quando tem alguma tecnologia não é ter medo, não é olhar só com. O Hiroshi me falava muito isso. A gente tem que olhar, tentar entender um pouquinho mais antes de falar, antes de falar bem ou falar mal dos dois lados, tentar compreender o que realmente a gente pode esperar, o que a gente pode dar, o que ele pode nos dar como armas para tratar alguma coisa. Minha preferência pessoal é sempre o laser, né, o de Miyagi pulso longo, 1064 nanometros, por isso que eu já falei atrás. Eu acho que as fontes de luz são uma coisa que a gente precisa explorar melhor. Eu acho que tem muita lesão que a gente pode tratar, pode ajudar os pacientes, mas sempre com muito cuidado, né? Escleroterapia é uma coisa viável, mas é uma coisa que tem que se tomar alguns cuidados, na minha opinião. A gente tem que sempre, nesse tipo de tratamento, tentar fazer a coisa visando sempre segurança e ser o mais resoluto, né? Ter uma resolutividade, mas nunca esquecer, dos limites. Eu acho que era isso. Bom, obrigado, Flavião, pela aula aí, foi super objetivo, foi didático, bastante rico em imagens, né? Um tema que muitos de nós vasculares temos menos intimidade aí do que quando a gente vai tratar vasos de perna, né? Então foi ótimo mesmo. Agradecer pela tua aula, pelo teu tempo, tua disposição. E convidar o Dr. Emerson Vicente Alves, né, que é um médico dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e coordenador do grupo de discussão de laser da Sociedade Brasileira de Dermatologia aqui da Regional São Paulo. Um amigo meu, também colega de turma, né? O Flávio também é amigo meu, que eu sei do assunto, eu sei através desses dois aí. Então, agradecer também, Emerson, pela tua disposição aí e te passar a palavra aí para estimular o debate sobre o assunto. Obrigado, Emerson. Obrigado, Zerati. Parabéns pela aula, Flávio. Para quem não me conhece, eu sou o Emerson. Já mexo com laser há um bom tempo, tá? Comecei a trabalhar com laser no final da residência, no final dos anos 90, e trabalho também com laser vascular, mais com enfoque em face. Eu estava anotando aqui, fazendo algumas anotações da aula do Flávio, só para poder comentar em cima, e depois a gente pode abrir uma discussão mais geral, tá? Logo no começo, o Flávio comentou da eletrocoagulação, uma coisa que a gente fazia no passado, acho que desde a época da residência, que a gente não faz mais, mas é possível, tá? Quanto menor a agulha, quanto menor o eletrocautério, mais fino ele é, mais preciso você é e menos complicações, mas para vasos mais profundos e mais calibrosos tem uma dificuldade muito grande. Então, uma coisa que para a gente hoje acaba sendo mais
algo do passado e, eventualmente, utilizar só quando não tiver uma outra maneira de tratar, tá? Mas as fontes de luz são infinitamente superiores, tá? Flávio comentou também lá das complicações lá do shunt do sistema angular, da veia angular e da veia oftálmica. Isso é presente, tá? Tanto no sistema arterial. O sistema arterial, você sabe isso muito bem, que é um dos momentos onde a jugular interna e externa se comunicam. Então, essa relação da veia, do sistema de veia e artéria angular e oftálmica é muito presente. Então, para laser, acaba sendo um problema menor até, tá? Quando a gente faz não é habitual se tratar a via angular com laser, mas se tiver também é um problema menor do que com a escleroterapia, que eu tenho uma experiência praticamente nula em escleroterapia na face. O colega também comentou dos endolasers, antes de chegar no laser em específico. É para vasos mais calibrosos, tá? Você não vai conseguir fazer telangiectasia, veia reticular com endolaser. As fibras não tem nem esse diâmetro, acho que são para essas veias maiores, mais dilatadas mesmo. E acho que vocês trabalham basicamente só com as fibras circulares, né? Para vaso tem que ser fibra circular, não pode usar fibra plana, que já se usou no passado, mas não me parece uma ideia muito boa. A gente acaba utilizando a endolaser menos para tratar lesão vascular, a gente acaba usando mais como tightening de pele, com fibra plana, acaba usando mais também como laser epipólise com as fibras planas também. E falando do laser, foi o objetivo do meu convite para essa aula. Como o Flávio comentou, existem várias fontes de luz possíveis de tratamento para vasos de face, tá? Numerando aqui, que a gente conversou, que o Flávio falou, começar pela luz pulsada, que não é bem um laser, tá? É uma luz não coerente, policromática e não colimada, tá? Então, você faz um disparo na sala dispersa, mas quando você acaba utilizando o handpiece, o cristal do handpiece próximo à pele, o comportamento é semelhante ao laser. A gente sempre fala nos filtros de luz pulsada. Geralmente, para lesão vascular, a gente vai usar o filtro que começa com corte em 540 nanômetros, chegando até 1200, e uma pele mais bronzeada de 580 até 1200. Naquele gráfico, até se o Flávio puder colocar das curvas de absorção de luz, você pode ver que o primeiro pico da oxihemoglobina acontece bem nesses comprimentos mais curtos, tá? Em torno de 500 e poucos. Então, vai ter uma efetividade muito boa para essas veias vasculares superficiais, tipo telangiectasias. Então, você tem um grande coeficiente de absorção. Mas você também tem pela melanina, tá? Então, a luz pulsada para uma pele bronzeada se torna um problema muito grande. Então, a gente acaba utilizando luz pulsada para tratar vasos finos em peles não bronzeadas. Vasos muito finos, não necessariamente uma telangiectasia, mas uma rosácea, um redness facial, algo do tipo, acaba sendo bastante interessante, porque você vai ter o maior pico de absorção exatamente nesse espectro, nesse comprimento de luz. Tá? Foi citado também o dye laser. O dye laser é super interessante, um dos aparelhos de lasers mais bacanas que tem para lesão vascular, mas também vai tratar vasos mais finos, mais superficiais, com uma grande vantagem que nenhuma outra fonte de luz tem. Toda vez que a gente fala em vaso facial, telangiectasia facial, é difícil você ter uma lesão única e isolada. E geralmente está associado com melasma. E o melasma é um problema gigantesco para a gente dermatologista, tá? O melasma é uma alteração da função da célula melanocítica, tá? Que induz uma produção errática de pigmento e é altamente estimulada por fontes de calor e altamente recidivante. Então, mesmo uma luz pulsada, um laser 1064, um KTP, um laser Sandvita 755, também que a gente vai conversar um pouquinho, você pode tratar um vaso, mas você pode desencadear e até piorar o melasma, tá? Então, mulher adulta em idade fértil com melasma, mesmo que não tenha melasma, tem predisposição, a fonte de luz é muito perigosa. Isso não acontece com o dye laser. O dye laser, no comprimento de 585, 595, é a única fonte de luz para tratar vasos que a gente consegue tratar o vaso com primazia, tá? Esses vasos superficiais, sem piorar ou desencadear o melasma. Inclusive, o melasma ele tem um componente vascular importante de microvasculatura, e o dye laser acaba funcionando como tratamento até de melasma por esse componente vascular. O problema do dye laser é que é uma máquina pouco frequente, uma máquina cara, extremamente cara, casa de R$ 1 milhão para cima, tá? E tem o corante, tá? Que é o dye que vai ser estimulado para gerar esse comprimento de onda de 585, 595, que ele dura mais ou menos um ano e meio utilizando ou não utilizando o aparelho. Então, para quem tem um aparelho a cada ano e meio, é uma conta aí de 24 a 40 mil dólares para trocar o dye para a máquina continuar operante. Então, é uma máquina que a gente usa menos.
O laser de Alexandrito 755 também pode ser utilizado, mas também tem uma boa absorção pela melanina, tá? Então, os mesmos problemas, então já não acho interessante pelo custo quando comprado a luz pulsada para vaso, mas a gente usa bastante até para lesões hemangiomatosas, tá? Lagos venosos, hemangiomas planos, hemangiomas congênitos, superficiais, ele funciona super bem. E o que a gente mais acaba usando, assim como vocês, é o laser 1064, que a gente usa tanto no long pulse, quanto também usa no micro pulsado. O micro pulsado vão ser para aqueles vasos extremamente finos, tá? A gente vai trabalhar com 650 microsegundos, vai trabalhar com 300 microsegundos, mas numa chuva, tá? Fazendo uma frequência de disparos em torno de 10 Hz, a gente vai trabalhar com disparo total acumulado. Isso se reserva para esses vasos extremamente finos, para Redness, para rosácea, não tanto para uma telangiectasia. Para a telangiectasia, a gente vai usar o long pulse, podendo variar a duração de pulso de 10 milissegundos até 60, 80 milissegundos, e com os spot size de 2 até 6 milímetros de diâmetro. Tá? Como o Flávio bem falou, quanto mais maior o spot size, tá? Para aquele difusão da luz no tecido pelo teorema de Monte Carlo, quanto maior esse spot size, mais profundo vai ser a ação desse laser. Então, quanto mais calibrosa for a veia, a gente vai precisar de spot sizes maiores. Quanto mais calibrosa for essa veia, mais cromóforo, mais hemoglobina vai ter, carboxihemoglobina vai ter nesse vaso. E como vai ter mais carboxihemoglobina, vai ter mais alvo. Então, como tem mais alvo, a necessidade de energia, a sua quantidade de energia para conseguir um efeito térmico vai ser menor. A potência do seu aparelho, a fluência do seu aparelho vai ser inversamente proporcional à quantidade de cromóforo que você tem. Lesões muito finas precisam de spots mais superficiais, vão precisar de altas energias para compensar essa menor concentração de cromóforo. Lesões mais profundas com mais cromóforo vão precisar de menor energia, porque você vai ter uma concentração de cromóforo maior. E na duração de pulso, quanto mais calibroso for o vaso, também o pulso ele tem necessariamente de ser mais alongado. Um vaso fino, spot pequeno, alta energia, pulso curto para concentrar energia e provocar o fechamento dele. Um vaso mais calibroso, você necessariamente precisa de um pulso mais longo. Se você usa um pulso extremamente curto no vaso calibroso, você acaba fazendo uma circular de coágulo e deixa o centro perto. Se você usa um pulso mais longo, esse calor vai se difundindo da periferia do vaso para o centro e vai obliterando ele completamente. Então, a regra básica é isso. Tá? Quanto mais profundo o vaso, maior o spot size, menor a fluência, maior a duração de pulso. Quanto mais superficial, menor o spot, menor a duração de pulso e maior a fluência, tá? E sempre lembrando que resfriamento de pele, tá? Resfriamento de pele, a gente tem dois tipos, como o Flávio mostrou, de fluxo de ar contínuo, que é super interessante, bastante constante. E aqui no consultório, o aparelho que o Eduardo a gente usa, que o Zerati a gente usa, ele tem um cristal de safira resfriado, tá? Então, esse cristal de safira, pela pressão que faz, acaba sendo um pouco mais confortável do que o mecanismo de ar resfriado, mas o ar resfriado é extremamente eficiente também, tá? O que mais que eu tinha notado aqui da parte de laser era isso. Falar um pouquinho aqui da proteção, tá? Da proteção que a gente tem que ter para as complicações. Eu estava comentando com o Flávio, assim, que vasos de nariz é um desafio para ser tratado, porque o nariz ele é rico em glândula sebácea. Então, ele tem uma quantidade de água muito grande. E o laser 1064, apesar de ter uma super afinidade pela carboxoximoglobina, ele tem muita afinidade por água também. Então, um vaso mais calimbroso de asa nasal, se você usar um spot size maior, uma energia maior, um pulso mais longo, você pode fazer uma lesão atrófica no local. Então, esses vasos de asa nasal, de nariz, têm que ser extremamente resfriados e, na dúvida, sempre começar com spots mais superficiais, fluências menores, pulsos mais curtos e ir ajustando conforme os disparos, tá? Para evitar essas cicatrizes atróficas. Proteção ocular fundamental, tanto para o paciente, tem os óculos de chumbo, que são de metal, que são os mais comuns, tá? E eu acho que para trabalhar com laser tem que ser metal, não pode ser óculos de plástico, tem que ser sempre de metal. E nesses vasos de pálpebra, a gente tem essas outras opções. Você tem essas espátulas de metal também, que tem um formato aqui da pálpebra que você consegue encaixar no olho e fazer uma proteção melhor para trabalhar com os vasos mais próximos do olho.
ou idealmente essas lentes de contato de chumbo, tá? Esses eye shields. Você pinga um colírio anestésico, um anestecon, uma gotinha suficiente, e coloca ela facilmente, tá? Com umas borrachinhas que você prende para colocar e para tirar, e o paciente está completamente protegido. E lembrar sempre que para tratar vaso de pálpebra tem que ter alguns cuidados. Primeiro, cuidado da proteção, o paciente, seja com óculos, seja com espátula, seja com eye shield. Trabalhar sempre em cima da tábua óssea, tá? Nunca fazer disparo fora da tábua óssea ocular. Esse disparo sempre angulado para longe do olho, nunca angulado em direção ao olho, para ser o mais seguro possível. Flávio bem falou também que a gente precisa se proteger, então tem esses óculos de proteção. Você encontra os originais, encontra um monte de empresa de laser, e toda vez que eu te der um óculos, lembrar que nesta parte do óculos tem uma inscrição, tá? Essa inscrição do óculos está escrito que comprimento de onda aquele filtro. Então, com 1064 tem que ser que pegue de 900 a 1100, tá ok. Se pegar um óculos que nessa inscrição não tiver o comprimento de onda do seu aparelho, você não está protegido. E um outro detalhe também, para ver a qualidade do óculos, além do que está escrito do que ele filtra, tem uma classificação que chama OD, tá? Que vai variar o número de 3, 5, 7. Quanto maior esse OD, maior é a proteção que tem para você, mais ele consegue filtrar essa luz. Então, sempre procurar óculos que tem esse OD, quanto mais alto o número, melhor para proteção, e sempre no comprimento que filtre o comprimento de onda que você vai estar trabalhando, tá? Falando aqui um pouquinho de segurança aqui dos parâmetros, uma coisa que a gente tem que ter em mente. Toda vez que você trabalha com o mesmo tipo de laser, com pulsos mais curtos, a sua incidência de complicação acaba sendo maiores, mas essas complicações vão ser menos intensas. Então, é mais fácil você fazer uma crosta, fazer uma pequena bolha, trabalhando com duração de pulso de 10, 15, 20 milissegundos, em relação a 40, 50, 60. Mas quando você tem complicações com os pulsos mais longos, 40, 50, 60 milissegundos, essas complicações são menos frequentes, mas quando você as tem, elas são mais graves. Então, você chega a fazer úlcera realmente, tá? Então, você pode fazer uma ulceração, uma queimadura superficial, uma crosta, com pulso curto. Com pulso longo, se você tiver complicação, vai basicamente acabar evoluindo para ulceração. Flávio falou que é dolorido, tá? Quanto mais calibroso o vaso, maior a conversão da luz, dessa energia luminosa em energia térmica, então esse calor difundido vai gerar dor. A dor é um parâmetro importante para a gente saber se está tendo complicação ou não, tá? Uma dor do disparo, uma sensação de agulhada é absolutamente normal, mas uma dor persistente após o disparo não é para acontecer. No máximo, uma sensação de calor, uma sensação de formigamento. E toda vez que você fizer um disparo em pele, que mudar a coloração da pele para ficar mais acinzentada, provavelmente vai ter algum tipo de queimadura de pele, tá? Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado em vasos faciais também, os pacientes pós-HIT, pós-cirurgia plástica. Então, o paciente fez um descolamento de rosto, fez um lifting cirúrgico. O tempo mínimo entre a data da cirurgia para você tratar um vaso de face, pelo menos 3 meses, tá? Porque vai ter um descolamento muito grande. O 1064 ele pega a veia, mas também pega um pouco de sistema de vaso artérico, de artérias pequenas da pele, tá? Então, quando você tem essa condição de sofrimento tecidual por descolamento, que a colateral não está completamente refeita, você pode ter complicações, como eu já vi acontecer com laser 1064, para tratar vasos de rosto num intervalo inferior a 3 meses de um lifting cirúrgico, tá? Super fundamental o paciente estar menos bronzeado, 1064 com a pele bronzeada no pré-tratamento não é um grande impeditivo, mas não pode estar muito bronzeado também. É fundamental não ter maquiagem, porque o bronzeado ou maquiagem, você acaba fazendo uma nuvem de pigmento superficial, gera calor na superfície, queima a pele, complicação, gasta a sua luz na superfície e impede que ela chegue para a profundidade no vaso. Depois de limpar a pele, lembrar de também secar a pele, tá? Porque o 1064 ele tem bastante afinidade por água, e essa água, essa umidade na superfície exterior da pele pode aumentar a geração de calor na superfície. No pós-procedimento, evitar sol. Se achar que está muito edemaciado, se achar que está muito permeado o local do disparo, pode usar um pouco de corticoide tópico no momento da aplicação só. Não precisa mandar para casa. E reavaliar, tá? Na dúvida, como o Flávio falou, melhor fazer em 2, 3 sessões do que ter uma complicação em uma sessão só. Era basicamente isso que eu tinha aqui para comentar
aula brilhante do Flávio, tá? E a gente pode conversar entre a gente agora, discussão, dúvidas, enfim. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Emerson, também. Ótima discussão aí, uma coisa bem voltada para a prática nossa, foi bastante útil para a gente. A gente tem uns minutinhos ainda aí para discussão aí, para, né, o pessoal que está assistindo a gente. Tem algumas questões que foram feitas no chat, como vai, a gente pretende gravar, né, e disponibilizar no canal, eu vou transmitir essas perguntas aí. O Yasbeck perguntou, acho que para o Flávio, que spot ele usa nas veias periorbitárias. Você quer responder, Flavião, já que vai ficar gravado aí? Acho que você está no mudo, tá mudo. Agora deu. Ele estava falando mais daquela veia mais colateral, um pouquinho reticular, que era um pouquinho mais dilatada, toda a região de face. Essa vez, o spot size vai depender, assim como outros lugares, o tipo de veia que você tem, tá? Então não é porque no rosto que vai ser diferente às vezes da perna. A gente toma mais cuidado no rosto, mas a escolha dos parâmetros é baseada na veia, dependente do lugar. Eu uso geralmente para aquele caso um Sport Size 6, um pouquinho maior, porque a veia é mais calibrosa, como o Emerson falou, quanto maior a veia, mais ele tem um negócio de absorção abaixo da pele, é como se fosse uma pirâmide invertida, né? Então você imagina seu ponto foco no final dessa pirâmide ali, você quer pegar uma veia com maior volume e mais profunda, tá? Só do que o Emerson falou, assim, o dye laser é um laser sensacional. Só que o problema é que, além de caro e ter uma manutenção grande, ele é um laser que é difícil de mobilizar de um lugar para outro. Então, às vezes, você compra em dois consultórios, às vezes quer transportar. Eu acho que é um laser para você chegar, instalar e ficar até trocar, né, Emerson? Sim, não, a máquina é pesada, a máquina ela tem braço articulado e uma coisa, para quem compartilha aparelho de laser, uma coisa assim, fuja de aparelhos que tenham braço articulado, tá? Porque o desalinhamento dos prímos, dos cristais é sempre frequente, começa aquele barulho metálico e só está estragando o aparelho. Então, se puder ter laser sem braço articulado, um ring piece para disparo, para quando vai intercambiar do aparelho de um consultório para outro, é muito melhor, tá? Mas concordo, o dye laser é uma máquina para ficar parada, não é para se movimentar, não. Tem uma outra pergunta aí do Walter, que acho que o Emerson podia opinar. Ele perguntou se para aquelas manchas vinho do Porto, se pode usar o ND YAG. Pode. O que acaba acontecendo é o seguinte, quando você tem aquelas linhas do Porto muito espessas, você pode começar com 1064 sem problema nenhum, tá? Vai encher de úlcera, vai ficar na crosta, mas você vai decapando. A hora que você começa a chegar numa parte que vai ficando mais rosada, mais plana, aí sim o dye laser começa a ser superior, tá? Agora sim, mancha vinho do Porto, esses hemangiomas planos, neonatos, assim, o ideal é tratar o quanto antes, tá? O que a gente tem visto se puder tratar ainda fazer a primeira sessão pós-nascimento, ainda antes da alta da maternidade, a primeira sessão é até melhor, tá? O resultado é infinitamente superior. Tratar em adulto você consegue melhorar bastante, mas você não consegue resolver acima de 90%, é difícil. Você pode usar sim, nas sessões iniciais. Uma outra questão também do Yasbeck, que acho que até o Emerson chegou a comentar um pouco do uso de corticoide tópico na face pós-tratamento, né? Acho que você chegou a comentar, né, Emerson? Você usa mais se tem algum, percebe que ficou mais edemaciado e Sim, às você mesmo vezes aplica, você não deixa para casa, é isso? a reação inflamatória é sempre necessária para qualquer coisa, tá? Até para a absorção da parede do vaso. Então, a gente quer inflamação, a gente quer inflamação para resolver. Mas você tem que modular, você tem que controlar essa inflamação. Se eu vejo que a sessão foi lisa, o vaso desapareceu, ficou um edema mínimo, o paciente está confortável, eu não faço nada. Se eu acho que o edema é um pouco mais, uma sensação de ardido pós-sessão, eu acabo usando, tá? Eu só deixo o corticoide para casa para usar se eu acho que passei do ponto que eu errei, que eu fui além do que eu deveria, que pode formar alguma crosta, alguma coisa, tá? Para tentar inibir a reação inflamatória. Para mandar para casa tem que ser corticoide de baixa potência, tá? Não dá para confiar no paciente. Tem que ser desonida, forato de monometazona, tá? Agora aqui no consultório, quando eu faço, eu já uso corticoide de potência altíssima para
eu aplicar na hora e o paciente não aplicar mais. Eu acabo usando basicamente clobetasol mesmo, que é o mais potente de todos, que existe uma contraindicação formal de uso crônico para a pele fina como do rosto. Mas para pós-sessão imediata, vai muito bem. A Luciana também tem duas questões, uma para o Flávio, que é nas veias frontais, aquelas mais salientes, né? Os parâmetros para não fazer queimadura por serem superficiais. Essas veias mais salientes, que Acho que parâmetros ainda entra dentro daquele negócio da tamanho da veia, profundidade de veia. Essas são veias mais difíceis de responder, tá? Aquelas supratroncleares, no meio da testa, essas que a gente tem feito, eu vejo vários casos fazendo com o laser, com a fibra óptica, né? Mas, assim, tomar todos os cuidados que o Emerson falou, que eu tinha mencionado antes, então, você ter uma pele livre de maquiagem, de coisa, resfriamento é importantíssimo nesse tipo de veia, né? Uma coisa que a gente não comentou é que assim existe uma gama, uma variedade de aparelhos de 1064 ou de 1064 que cada um tem um tipo de spot size diferente. Então tem aparelhos que tem três tipos de spot size, tem aparelhos que tem dois, tem aparelhos que tem cinco, seis. A maior parte deles tem resfriamento na ponta e eu acho que isso é interessantíssimo, mas se você sempre associar um pouquinho de resfriador de jato contínuo ajuda. Eu tenho usado no meu aparelho um Harmony, um 6 milímetros de spot size com 45 de comprimento de tempo de disparo, né? E fluência ali, às vezes a gente vai até onde a gente consegue, mas a dor é um limitante muito importante para a gente, né? Não sei se eu respondi a Luciano. responder. Isso eu acho que aproveitando como você citou de novo a questão da termoablação lá com fibra, que quando a gente faz em safena, até em membro inferior, você tem aqueles infiltração com soro. Essas da face, como é que se faz essa termoablação com a fibra? Eu fiz muito semelhante. Eu fiz uma infiltração, mas aí um pouquinho de infiltração com vasoconstritor e uma fórmula com vasoconstritor, soro, bicarbonato e anestésico, né? E foi bem bacana. Eu só tenho um caso, não tenho tanta experiência assim. Vi vários colegas, eu acho que no grupo aqui tem colegas que fazem com mais frequência, mas foi bem animador. Só complementando essa história tá? Que lembrar, tá? Que você tem um osso embaixo, tá? Então, na hora que você faz o 1064 com legislação profunda, a sonda de calor, esse laser vai bater no osso, vai esquentar no osso, quando ele vem de cima para baixo, de baixo para cima e queima mesmo, tá? Então, para quem tem ponteira de safira resfriada ou resfriador, ponteira de safira, o que eu costumo fazer é o seguinte: encosta a ponteira no resfriamento máximo, dá uns 5 segundos, faz o disparo, mantém em contato com a pele no resfriamento por mais 5 segundos antes de movimentar, porque queima mesmo, tá? Acima do osso queima mesmo. Tem A mais região mais duas sensível questões aqui. essa região aqui, né? Esse temporal, até mais do que o frontal. Tem mais duas questões aqui, acho para o Emerson. A Luciana mesmo perguntou como que ele faz o tratamento de lesões hipocrômicas pós-laser. Então, quando ficou assim, quando a gente tem complicações de laser, são três complicações básicas, tá? Você pode ter uma hipocromia transitória, que é a mais tranquila de todas. Você pode ter uma hipercromia, que vai ser transitória, que vai ter que usar agente clareador ou alguma outra coisa que vai dar mais trabalho. E quando você tem a hipercromia transitória, você errou mais do que na hipotransitória. Você tem a hipocromia definitiva, quando você teve uma queimadura grave, tá? O mais comum é acontecer essa hipotransitória, que a gente vê os montes até por depilação a laser, um monte de coisa. Enquanto tem crosta, muita hidratação, várias vezes no dia, para essa crosta ser mais rápido possível, um pouco de corticoide para tirar inflamação. Caiu a crosta, você está só na fase de hipocromia, não tem mais nada. Você tem algumas opções. Se você tiver um bom relacionamento com o paciente, você pode até, ela tiver paciência, pedir para passar protetor solar na pele normal, e aonde não tiver coloração, tiver hipocrômica, não passar protetor e tomar sol do meio-dia uns 5, 10 minutos, tá? Tem que ser sol do meio-dia. Ultravioleta A pega a melanina já formada e faz uma oxidação desse pigmento, deixa esse pigmento mais escuro. O que vai induzir a pigmentação é ultravioleta B. Tá? Outras alternativas, para se você não tiver um relacionamento tão bom, para ajudar essa hipopigmentação. Tracolimos tópicos, tá? Topic, Atobá, Tarfic, que ajuda nesses quadros de hipopigmentação.
Ou se você achar que não está respondendo com tráconos tópicos, você pode tentar outras coisas que vão, aí sim, podem até, com cuidado, que pode manchar a pele, que é basicamente esses inibidores de prostaglandinas, tipo bimatoprosta, latanoprosta, tá? Para ficar com muito cuidado, porque isso mancha a pele, isso induz a pigmentação rápida, e se escorrer para onde não está, vai ficar com a moldura, tá? Mas geralmente tomando sol funciona, tá? Tem só que é isso, tem que passar um protetor solar fator alto na pele que não tá clara, onde teve hipercromia você não passa, vai para o sol do meio-dia, 5 minutos, suficiente por dia, depois sai do sol, passa protetor em tudo e volta para o sol se quiser continuar. Tá? Se não conseguir isso, o tópico indicaria o Tracolimus pomada, tá? 0,1%, uma ou duas vezes por dia. Se não responder, ir para hematoprosta, latanoprosta, que são essas soluções de colírio oftalmológico para glaucoma. A Rina também perguntou para o Emerson se o laser tem ação na dermatite ocre, né, para melhorar o aspecto da dermatite ocre. Tem, mas é o seguinte, a dermatite ocre é super difícil, tá? 1064 tem, mas não em pulso longo, a gente vai ter que usar esses lasers de pulso de tatuagem, tá? Em nanos, você está falando de pulso longo 10 a menos 3 milissegundos. Se você usar um laser de nanosegundos, 10 a menos 9, tá? Um disparo 1 milhão de vezes mais curto, que a gente usa para tatuagem, tem alguma ação na dermatite ocre, melhora. E aqui no consultório a gente tem que funciona melhor é o laser de picosegundos, que a gente sai do 10 a menos 9 e está indo para o 10 a menos 12, tá? Que a gente consegue ter uma resposta super boa, mas até acho que com 532 em picosegundo ou em nanosegundo é uma resposta melhor do que o 1064 em nano ou em pico, tá? Respondendo para a Rina, tá? Para mim, o padrão ouro para tratar dermatite de perna, que vai responder, vai clarear, eu vou tirar laser de picosegundos trabalhando em 532, 532 nanômetros de comprimento de onda, tá? Mas assim, o 1064 pulso longo, eu acho que não vai ter resultado nenhum, não. É bobagem. E para terminar, eu ia chamar já a Flávia também, né, que a Flávia tem experiência também nesse assunto. E aí você quer já entrar, Flávia? Você já faz a pergunta que você fez no chat para o Emerson, você já emenda com a pergunta aí. Obrigado, Flávia. Flávio, Só parabéns respondendo pela essa aula e parabéns pelos comentários, Emerson. Eu gostaria de saber se você usa anestésico tópico antes de realizar o laser transdérmico nessas veias da face, se está relacionado com o calibre, a porcentagem desse anestésico. Eu gostaria de saber, por favor. Claro, a hora que você vê as apresentações comerciais de anestésico tópico, com Dermomax, todos têm um pouco de vasoconstritor, tá? Que atrapalha um pouco. Então, quando a gente vai fazer toxina, preenchimento com anestésico tópico, é um parâmetro que a gente sabe que está funcionando na hora que você vê o halo de vasoconstrição. Então, eu acabo não usando por este motivo, tá? Então, Para uma telangiectasia superficial até poderia funcionar, mas como tem a vasoconstrição, vai te atrapalhar, você vai perder o alvo. Uma veia mais calibrosa profunda, ela está tão profunda que o anestésico tópico não vai fazer efeito nessa profundidade. Então, eu acho que é desnecessário. É resfriamento mesmo, tá? Resfriamento de pele. Então, eu acabo não utilizando anestésico tópico para lesão vascular. eu gostaria de deixar aqui, eu faço uma manipulação de 7% de prilocaína com 7% de tetracaína tópico, passo antes, 20 a 30 minutos antes, baseado em alguns estudos que acima dessa porcentagem, a gente tem 60% de diminuição da dor nessas veias da face, né? E eu, baseado isso na minha experiência nos últimos anos, venho fazendo isso, e eu acho que as pacientes têm uma adesão ao tratamento muito boa, e eu acho que esses anestésicos são realmente eficazes. Eu acho interessante pontuar isso, que eu gosto bastante, mas tem que tomar cuidado com a quantidade desse anestésico, porque mais que áreas de 5, 6 centímetros de diâmetro pode levar a uma intoxicação, né? Eu acho isso interessante também. Outra coisa,
que eu gostaria pontuar é a experiência com ultrassom de alta frequência transdérmico, que eu faço antes desses vasos e depois. Gostaria de saber se você utiliza isso para verificar se o vaso está reagindo, não está, se você já tem algum conhecimento disso. Sim, só Não falando tem. anestésico, eles são super, Pode falar, Emerson. não só falando anestésico, são super bons, assim, mas não pode ter vasoconstritor. O que a Flávia falou é importante, tá? Tem relato de caso para outras coisas, não vasos, que foram usar esse anestésico 7,4 em rosto, pescoço e colo, que tem parada respiratória, até por absorção cutânea. Flávio falar do ultrassom. Não, eu não tenho essa experiência do ultrassom, acho que a ideia é bacana, mas a maior parte desses vasinhos, telangiectasias, eu acho que a resposta é muito aparente, muito fácil, por mais que você tem visto, agora eu vou devolver uma pergunta, você tem visto pacientes que fecharam e depois reabriram essas vezes por causa de uma pressão, uma veia mais interna, entre aspas, nutrícia, Flávio, ou por que você tem usado o ultrassom? Então, principalmente nas veias supratroclear e supraorbitária, o que eu vi? A gente leva a um espessamento da parede dessa veia, tá? E o objetivo é a gente fechar principalmente a área que ela fica mais superficial, porque a partir até 2 centímetros da glabela, as veias elas aprofundam em direção a angular, né, para fazer todos os shunts. Então, o gol que eu estou vendo é que se a gente tratar os 3 primeiros centímetros dela fechando, em média, 3 sessões, porque isso tem que ser, no mínimo, 3 sessões, na minha experiência, eu estou vendo. Você diminuindo, a veia some, ela diminui de tamanho, e esse incômodo para paciente, ele deixa de existir. Então, se você fechar ela parcialmente, aqui você tem um resultado bom, e se você fechar os 2 primeiros centímetros, desde a raiz do cabelo, você tem um resultado espetacular. E eu estou controlando tudo isso com ultrassom de alta frequência, eu tenho esses dados. Tá? A imagem parece... Sabe Takayasu, que tem o espaguete até? É uma imagem até da veia que parece aquela sinal do espaguete do Takayasu, entendeu? Fazendo uma analogia, assim. Mas é interessante. Só que são, no mínimo, 3 sessões a 6 sessões. Por isso que eu acho que é até interessante, em termos de precificação, você não fazer isso por sessão, tá? Que eu gostaria de ver sua opinião também, e a do Dr. Emerson, como que vocês fazem? Se é por sessão, se vocês fazem um pacote para tratar esses vasos. Bem, do ultrassom eu não tenho esse aparelho, equipamento, seria, acho, talvez interessante. Eu me guio muitas vezes pelo Viewer, né? Que é uma veia mais superficial você acaba fazendo o disparo e vendo se tem fechamento, se não tem fechamento, mas sem dúvida nenhuma, para mim, por isso que eu fui para o laser endovenoso, porque para mim é um limite. Parece que você é sofrido por o paciente, como o Emerson falou, o laser vai e volta, ele dói bastante. Não tentei o anestésico, mas é um limite. Eu vejo que às vezes a gente consegue diminuir bastante essa veia, mas ela não chega a sumir, e depois de um tempo parece que ela vai desinflamando, a parede vai desespessando e vai aumentando e vai melhorando. Por isso que eu acho que eu fui para o outro lado, eu já fui às vezes para o endovenoso, que eu acho que tem mais saída. Eu não costumo fazer pacote, eu faço por sessão, porque eu não sei exatamente quantas sessões eu vou precisar, ou alguma coisa eu não quero. Eu me habituei a fazer assim, eu acho que para mim é melhor, funciona melhor, não sei o Emerson. Emerson? Eu faço por sessão também, eu não faço pacote. Que geralmente, para mim, o vaso venoso está num pacote de outras coisas que a gente vai mexer no rosto. Tá? Então, eu acabo fazendo por sessão mesmo. Tá? A ultrassom, tem se falado muito na dermatologia do ultrassom de pele, do ultrassom para vaso, tudo, mas eu acho que dermatologista fazendo ultrassom é igual dermatologista vendo eletroencefalo, tá? Então,
a gente não sabe fazer, então, quando precisa, vem alguém no consultório para fazer. Bom, legal, acho que não sei se o André ou o Walter aí né, coordenam o núcleo também, se tem alguma coisa, vocês querem comentar alguma coisa? A gente avançou já um pouquinho na hora de encerrar. Walter, o André? Eu só quero parabenizar todos que participaram, eu aprendi muito. É um assunto que tem uma interface muito grande dessas especialidades, né, da dermatologia e da vascular, e que eu pessoalmente não tenho experiência, eu quase sempre fugi das veias de face, resisti às poucas tentações que eu tive de fazer, falei, não, não vou fazer. Mas a gente aprende, eu acho que é uma curva de aprendizado e eu ouvir as pessoas que têm experiência é a única forma que a gente tem de aprender e até de direcionar eventualmente o paciente para o melhor tratamento, mesmo que a gente não queira fazer. Então, parabéns a todos. Walter, não sei se quer falar alguma coisa. Não, foi ótimo, né? A medicina é assim, né? A gente vai aprendendo um tijolinho de cada vez, né? E de repente, daqui uns 25 anos, a gente vai ter coragem para fazer isso que o Flávio e o Emerson fazem. Mas foi ótimo, ótima reunião. Agradeço Acho a que todos. Então, acho que dá para encerrar já, né? Agradecer bastante aí todo mundo que participou, agradecer o Flávio aí pela aula, o Emerson pelo debate, foi ótimo mesmo, uma coisa bem prática para a gente. Acho que foi bastante interessante, bastante útil para a gente essa aula. E encerrar com aqueles lembretes, né, que o André costuma fazer, né? Para quem quiser, tiver sugestão de tema ou algum caso que acha interessante, que queira colocar em discussão, para entrar em contato com a gente, para a gente encaixar nas reuniões futuras aí. Então, obrigado a todo mundo, Flávio, Emerson, obrigado a todo mundo que participou. Lembrando também que tem o nosso canal no YouTube, né, André? O Nave, né? Nave HSL, no YouTube, onde essas aulas elas ficam à disposição lá de quem quiser acessar para assistir novamente depois. Obrigado a todo Botar mundo, uma então. tarja, Abraço. Flávio. Eu só Bom não vou feriado. vetar a sua aula, porque ela é sua instrumentadora, mas não pode deixar o rosto, pessoal. Vocês me atrapalham. Eu não sei fazer depois a edição. Te Ah, é ajuda, André. verdade, é. Vou falar para a É, sua instrumentadora mandar é, uma autorização de uso da imagem para a gente. precisa fazer a tarja, Flávio. Não, é que eu coloquei essa foto em cima da hora, porque eu lembrei do Lago Venoso, do lábio. É que Não, eu não então, tinha eu ia falar de foto eu depois, ia mas falar de aí telangiectasia de face, né? É difícil você cobrir o rosto de uma maneira mais adequada, né? Porque a a gente quer gente mostrar, né? tenta Tá fazer, próximo. a gente tenta fazer parte, mas quando tanto olho claro assim, fica difícil fechar o olho, né? Eu vou pedir uma autorização, André, porque aí a gente resolve. Eu Tá bom? eu Deixa o vou rosto também certo. colocar aqui que eu acho que a gente tem que voltar um passo, fazer laser for dummies, entendeu? Começar do zero. Para muita gente, eu tenho certeza que vai Boa. ajudar, para mim também, entendeu? Todas as ondas, quando é que a gente usa A, B, C, eu acho que talvez valha a pena a gente trazer aqui para o núcleo uma reunião mais básica do laser, eu acho que é importante para quem não tem experiência, para quem está começando nessa área, entendeu? E acho que aqui a gente tenta concentrar, sem pretensão, mas tenta concentrar as pessoas sérias e responsáveis que fazem esse tipo de atendimento e trazer para nós isso de poder divulgar esse conhecimento e não deixar que a coisa se perca com um tanto de curiosos e aventureiros que a gente está vendo por aí hoje. Então, talvez fazer disso um conhecimento mais regrado para todos. Parabéns, parabéns, Flávio. Obrigado pelas explicações, Flávio, Emerson. Foi um prazer ouvir vocês. Acho que é isso aí. Então acho que Muito obrigado nós a todos, obrigado pelo vamos convite. encerrar. Grande abraço, Obrigado a pessoal. todo Bom mundo, então. Até a próxima aí. Abraço a todos.